Olá, pessoal. Sou o Maestro Gustavo Silva. Vamos seguindo com o nosso episódio dos podcasts. Hoje eu vou trazer uma convidada muito relevante também para o contexto, principalmente o contexto militar. Ela é policial militar, major, musicista, clarinetista, regente, maestra. Está também agora como ajudando na questão das bandas cívico-militares, na gestão das bandas cívico-militares. Edna Fernandes. Tudo bem? Prazer, tudo jóia, querido. Muito obrigado pela sua presença. A gente se conheceu na escola de música, né? Você, eu acho que fez 1 ou 2 semestres antes do que eu, o curso de regência. Eu vim um pouquinho depois. E lá a gente fez alguns trabalhos juntos, né? Você teve a oportunidade de ir lá comigo, reger a banda da Master lá em São Sebastião, né? A gente fez um trabalho na pandemia lá na escola de música, né? Isso. Então, assim, e aí agora quis o destino que a gente se reencontrasse de novo. Eu estou na Escola Cívico-Militar lá do Itapuã com o projeto, você vai estar à frente. Eu fico muito feliz que uma pessoa que entenda realmente da área esteja à frente disso, né? Antes da gente chegar nesse assunto, eu queria conversar contigo sobre a sua trajetória. Eu vi que você começou no violão quando criança, depois vai para o clarinete. Como que é a sua inicialização musical até você se tornar. A gente vai chegar na parte do concurso da polícia, mas como que você inicia a sua trajetória musical? Gustavo, eu gostaria de, primeiramente, né, agradecer essa oportunidade que é ímpar e principalmente de poder mostrar um pouco, né, essa questão da vida militar e da minha história. Inicialmente pareceu uma coisa muito inusitada, né? Você conhece pilão? Sabe o que é pilão? Sim? A minha iniciação musical foi através de um pilão. Eu sempre gostei muito de música, né? Eu via todo estilo. Mas a minha mãe colocava algumas músicas e eu sentava nesse pilão, pegava o bracinho do pilão e fazia como se fosse o violão, né? E ficava assim, balançando, tocando. Minha mãe ficava assim, observando aquilo. Todos os dias eu fazia isso. Aí minha mãe resolveu colocar na aula de violão. 8 aninhos de idade. Ela falou: "Não, deve ter alguma coisa nisso, porque ela está sempre, né, motivada com isso, com toda a música e tal que ela ouve, né?" Então, quando minha mãe me colocou, foi com muita rapidez que eu consegui já fazer as notinhas de violão. E com 3 meses eu conseguia cifrar as musiquinhas que eu ouvia, né? Então, foi muito gratificante começar cedo já, né? É tanto que eu passei, assim, a cifrar as músicas sozinha, a pegar muita coisa sozinha, e aí muita coisa eu não entendia, com essa facilidade toda de ouvir, eu não entendia, as pessoas perguntavam: "Mas como você toca essa música assim? A gente canta e você já vem e toca", aí eu ficava assim: "Não sei". Só veio, Porque né? só veio, eu sei que eu toco, mas eu não sei, não sabia explicar, né, Hum, campo harmônico, essa coisa eu não sabia. sim. Então, assim, foi algo muito bacana. E logo depois disso, aos 12 anos, eu sempre fui de igreja evangélica, né, e as igrejas evangélicas, principalmente as mais antigas, tinham o costume de formação de banda de música. Perfeito. Então, nós adolescentes ali, a turma que cresceu junto na igreja, não estamos fazendo nada. O pessoal vai dar aula de música ali. Vamos tentar entrar nessa banda aí, vamos ver o que que acontece. E daí a gente, cada um foi estudar um instrumento e a gente tomou gosto ali, né, pela música, tocando na igreja sempre, o repertório foi dificultando, e daí uma necessidade de ir para a escola de música, né? Foi daí que começou essa questão da escola de música. A minha primeira fase, né, na escola de música, que foi estudando clarinete, com o professor Manuel de Carvalho. Conheço. Excelente professor, calmo, sereno, tranquilo, né? Para quem conhece. É bem a sua característica. Não, mas ele é mais Mais ainda, ainda. bem mais. Amo, até hoje tenho contato com ele, uma pessoa muito querida. Então, comecei a estudar com ele ali um pouco, só que a gente, adolescente, podia levar as coisas um pouco mais Mais a a sério, sério, né? né? Ele até brincava comigo, falando: "Você frequenta algum forrozinho?" "Não, professor, não frequento." 16 anos, 17 anos. "Não, não frequento." "Pois deveria." Aí ele tocava aqueles forrozinhos, né, na clarineta. Eu achava aquele tão lindo, porque o som dele é muito lindo,
na É. clarineta, Não, e o né? clarinete, se eu não fosse trompetista, eu seria clarinetista, que eu acho o som. Nossa, é muito Um lindo. clarinete bem tocado. Sim, Eu gosto muito de ir no Clube do Choro, participar de sim, alguns eventos assim, que tem. O clarinete, né? No sim, choro ele é maravilhoso. Você estuda clarinete no SESI, e sim. aí faz o curso de clarinete na escola de música. Quando que vem a sua decisão de se tornar policial militar nessa área? Você entra como clarinetista, né? Isso. Como que surge essa vontade de ser militar, policial militar? E como que foi o seu processo de estudo para a prova? Exatamente na questão de quando você está saindo da adolescência, você pensa, poxa, eu preciso de um emprego que me dê estabilidade, né? E à época, por exemplo, esse concurso da Polícia Militar foi a nível de ensino fundamental. Foi o último concurso a nível de ensino Caramba, fundamental, o ano de 96, 1996. Então, eu já tinha feito para soldado, bombeiro, tinha feito para a banda de música do Corpo de Bombeiro, que foi o primeiro concurso que eu fiz para músico, né? Então, todo um nervosismo, né? Não sabia muito bem como estudar. E daí, de repente, me apareceu essa oportunidade da banda da PMDF. Mas assim, termina que eu nem queria fazer o concurso, porque eu estava meio que decepcionada com o concurso anterior do Corpo de Bombeiros, né? Que como eu não tive ninguém para me orientar, eu não sabia o que me esperava, né? Então eu não estudei da forma correta. E daí eu falei, ah, também não quero mais nada com banda de música. E de repente apareceu esse concurso. E meu pai, ele nunca falava nada com relação a concursos. Dessa vez ele falou, você vai, porque você depois vai me falar, eu poderia ter feito e ter passado. Então foi quando eu fui, assim, meio descrente. Aí quando passei a primeira fase, falei, não, peraí, agora vamos lá. Aí fui estudar com o tempo que eu tinha, vamos estudar o instrumento. quantas horas de estudo por Era dia? eram poucas horas, porque eu trabalhava com ele também no sacolão, à época, frutaria, que hoje em dia Caramba. quase não tem, né? Mas, então eu pegava ali 2, 3 horas no máximo, levava lá para a igreja, né? Também para treinar um pouquinho ali. Inclusive tinha um regente que era engraçado, ele olhava para mim assim, tipo, tão descrente da vida, sabe? Essa menina não vai passar nada. É mesmo. Mas eu falei, eu vou passar. E daí eu estudei e graças a Deus, né, consegui passar. Uhum. O número de vagas, inclusive, à época não foi preenchido, né, na banda de música. E de lá para cá a gente tem uma deficiência do número de vagas. Sim, Hoje nós somos 24 músicos no quadro sim. e o quadro geral tem um número de 134 Eu pessoas. vi que o último concurso que teve pra banda, acho que teve pouquíssimas vagas, foi em 2018, não foi? Isso, porque agora a gente, agora não, já tem algum tempo e que foi modificada a porta de entrada para a banda de música. Uhum. Então, assim, tem um número menor que lá no meio para terceiro, segundo sargento, né? Então a gente tem poucas vagas para poder preencher essas outras que estão no meio, né, do caminho. Isso dificulta muito a gente preencher o quadro. É preciso que se mude uma lei para modificar essa porta de entrada e virar uma pirâmide, o Sim. quadro da polícia militar, Uhum. que hoje em dia é um losango. Pois é, porque assim, inclusive é uma das coisas que eu quero conversar com você. Você já trabalhou lá no Tiradentes, teve a oportunidade de trabalhar no contexto mais militar mesmo, inclusive dentro da PM. Essa questão dos próprios adolescentes e das crianças terem essa vontade de prestar concurso. Por exemplo, o BGP sempre está fazendo concurso, por mais que seja cabo Sim, temporário, né? sim. Tem a prova dos bombeiros, né? Tem da Força Aérea, enfim, tem alguns concursos a nível nacional e estadual também. E eu senti isso, falei, caramba, o último concurso da PM foi em 2018, e a gente vê que são muitas agendas para se fazer. A banda do bombeiro e da PM faz muita agenda, muita agenda. Uhum. Tanto é que a minha banda, que é a banda lá do Sede 1 do Itapuã, às vezes o pessoal chama a nossa banda para tocar um hino nacional, porque é tranquilo do que chamar, porque não tá atendendo a banda do Isso, bombeiro e da PM em relação a isso. Então, assim, eu acho que seria isso. importante a gente acionar até as autoridades, os políticos, para que a gente possa abrir mais vagas para até para a gente poder também aflorar nesses alunos essa vontade de
de entrar pra uma banda. E tem muita gente talentosa, né? Sim, sim, isso tem sido feito. E ontem à noite, inclusive, eu estava olhando o Diário Oficial, né? Até vi alguns alunos, ex-alunos do Colégio Militar, que passaram agora nesse último concurso do bombeiro, Perfeito. né? Fiquei muito feliz em ver isso, mas essas duas instituições realmente estão precisando de dar uma reformulada nos quadros. E já tem sido tratado com as autoridades e as precauções ali estão sendo tomadas, né? E se Deus quiser, vai poder crescer a nossa Ai, banda do bombeiro e a nossa banda da PM, se Deus quiser. Nossos meninos aí estão precisando, né, de empregos. No nosso Tiradentes lá também tem meninos na ESA, tem meninos na USFAB, tem meninos espalhados por aí, mas que esses meninos possam ficar nas nossas forças ali, de Corpo perfeito. de Bombeiros e PMDF, que para eles é até melhor, Sim, né? Estar aqui pertinho da gente. exato. E é o sonho deles até, né? Como é da corporação PMDF, eles querem ficar na PMDF. É, E não. os Dom Pedro querem ficar no Corpo de Bombeiro. Bombeiros, É. né? Inclusive, assim, e é uma das coisas que eu ia te perguntar é isso. Você vai pro Tiradentes, antes disso você já tá na Polícia Militar, Uhum. como musicista lá. Quando que vem a vontade, ou não sei se foi caiu de paraquedas, de você estar à frente de um grupo regendo? Quando que vem, quando que desperta essa vontade de você ser uma líder? Ainda mais, e também eu queria te perguntar isso, sendo uma mulher, né, Sim, querendo ou não, meio militar, é raro a gente ver uma maestra sim. num contexto militar. Como que foi essa transição? A aceitação foi tranquila? Você teve que trabalhar o dobro para poder. Como que aconteceu isso? É. Eu sempre digo que eu competi de igual para igual, né, com todos, né, com os homens, nunca tive nenhuma situação assim de menosprezar, de ser menosprezada, né? Perfeito. Então eu entrei na banda de música, a primeira mulher, eu e a Daniela, que hoje é Tenente Daniela, nós entramos primeiras mulheres e fomos bem aceitas, todo mundo com muito receio, né, ao trato, mas fomos bem aceitas. E depois eu fiz o concurso Primeira Mulher também oficial, né, para a banda de música. Só que antes, um pouquinho, uns meses antes, eu fui convidada para ir trabalhar no Colégio Militar Tiradentes. Daí eu estava até conversando ainda há pouco que eu falei assim, o que que eu vou fazer no Colégio Militar Tiradentes? Eu nunca trabalhei com crianças, adolescentes, o que que eu vou fazer lá? E aí quem me convidou, um tenente, falou, você pode trabalhar lá. Eu sei que você tem perfil, vai dar certo. E eu desesperada, eu falei, eu não tenho paciência com crianças. E aí ele falou, não, vai dar certo, vamos lá comigo. Falei, dentro de 15 dias eu volto se não der certo. E aí ele, vamos comigo. 8 anos se passaram e aqui estou eu, né? Mas ele se aposentou alguns meses depois. E aí eu tive que ficar à frente da banda de música. Só que antes dele se aposentar, eu fui para o curso de oficiais e na banda de música, no meio militar, quando você é praça, você é executante do instrumento. E quando você é oficial, você passa a função de regente. Então, essa chave virou rapidamente, só que sem preparação alguma, que é o que Caramba, acontece no meio militar. Você não normal. tem uma preparação. Então, eu chamei para mim a responsabilidade, eu não vou cair de paraquedas. Então, foi justamente a época, né, que eu entrei na escola de música para fazer o curso de regência. E daí o meu aprendizado foi Colégio Militar Tiradentes, que foi a melhor coisa para mim, né? Eu estar ali com as crianças e adolescentes, pegando repertório variado e poder estar com eles ali na escola de música, como a gente teve, né? Oportunidades de orquestra, de banda, de coral. Tudo isso foi um aprendizado para mim assim impagável, Uhum. né? No Tiradentes, você começa, e inclusive acho que isso serve para todos nós, a gente que é regente, que Uhum, trabalha no meio escolar, e, uhum, né, porque o Tiradentes também é uma escola também, sim, acaba que a gente aprende na marra. é, Porque assim, inclusive tive uma conversa com a Rita justamente sobre isso, sobre currículo, e com o Steven isso, também,
que eu acho que seria muito importante dentro do curso de regência a gente ter disciplinas ou fazer um próprio curso voltado para maestro de banda escolar. É, Porque assim, a gente tem que ensinar clarinete, flauta e sax, aí a gente tem que fazer um arranjo, a gente isso, tem que administrar a questão administrativa com os pais, com a isso, direção. isso. Então, assim, para você foi uma faculdade, o Tiradentes, né? Nossa, não, e assim, meus maiores problemas, na verdade, com os pais, né? Porque as crianças você vai administrando ali a situação, mas os pais tomam um tempo seu que poderia, né, evoluir ali junto com as crianças. E o meu início ali no Colégio Tiradentes foi desafiador, porque a gente não tinha professores de cada naipe. Né, igual você está falando, eu tinha um major que ficou comigo 8 anos ali, e aí ele pegou a parte de metais, todos os metais, um outro professor que tinha percussão, eu fiquei ali com a clarineta, né? Com os clarinetes estudando, e era isso. E uma flautista que ajudava a gente de vez em quando. E aí vamos lá. Então, era no método, todos ali sentados, porque não tinha como separar os naipes para, né, ter uma aula ali em separado, não, conjunto. Vamos Isso. lá, quando tinha uma dificuldade, vamos parar, trombone, ó, é isso. Ó, trompete, é isso. E foi como a gente evoluiu. Hoje em dia, lá a gente tem professores para cada naipe. E aí foi como a gente conseguiu evoluir mesmo, né? Trabalhar sonoridade, porque mesmo que a gente esteja ali com a banda toda, de repente, não, esse repertório aqui tá meio puxado. Vamos lá, ensaio de naipes. Cada um pega seu naipe e a gente vai trabalhar. Então, assim, a característica especial que tem a banda Tiradentes é a sonoridade. Eles não têm sonoridade de banda de escola. Nunca tiveram. É uma coisa assim incrível. Entra componente, sai componente e eles mantêm a sonoridade. É uma Perfeito. coisa muito interessante. Inclusive, destacando um evento que a gente foi a abertura do concerto da banda da PM, uma responsabilidade grande. A gente foi fazer a abertura, então, assim, o pessoal já nem colocou fé. Era um grupo pequeno, 20 meninos, uns dois professores só. E daí a gente sentou para tocar e eles olharam assim com aquele olhar de desprezo, assim, "Ixi, a fanfarrinha vai tocar um negócio ali, que vê, a charanguinha vai Aham. tocar." E daí começam Piratas do Caribe, todo mundo, Uhum. como assim, Piratas do Caribe? Tocamos mais 3 músicas e só vimos os celularezinhos subindo para filmar. E a característica de lá para cá é essa, da sonoridade trabalhada. A gente gasta um tempo, às vezes o repertório não é tão extenso, mas o pequeno repertório que tem ali, Sim. vamos trabalhar para fazer uma coisa legal. Inclusive, uma banda que se torna muito importante no contexto de Brasília, porque vocês recebem visitas muito importantes, Sim, né? O Claude Brindel teve lá, sim, Arturo Sandoval. Na hora que eu vi Arturo Sandoval, eu falei, como que a Edna sim. não me chamou para eu ir pelo menos ver ele, porque eu tive a oportunidade de ver o Arturo Sandoval no festival que teve do Banco do Brasil lá no Olha, Parque da Cidade. Eu acho que é. foi bem na mesma Foi, data, né? foi nessa Como foi essas duas data. experiências do Claude e do Arturo É. lá? Falando do Arturo, ele veio para visitar, né, a banda de música da PM, que eles aproveitaram para puxar por conta desse show. Falou, não, a agenda dá para encaixar? Dá. Então vamos fazer lá no auditório do Colégio Militar? Vamos. Aí eu falei, nossa, a banda tá aqui, vamos embora e vamos apresentar esse negócio. Apresentamos 2 músicas, depois a banda da PM e um projeto Arte Jovem, não sei se você conhece, lá da Ceilândia. Ceilândia. Isso, eles apresentaram também uma musiquinha. E daí ele ficou assim, maravilhado, né, com tudo Sim. que ele viu. E a gente, né, não podia deixar esse momento passar em branco. Entregamos uma lembrança e os meninos, ele não quis tocar, né, claro, porque o contrato dele era com esse show exatamente, Sim. mas falou algumas coisas e expressou a gratidão de estar ali, a admiração. Foi bem bacana. E o Claude Brendel, ele já é um amigo nosso que todos os anos está aqui no mês de julho, oferecendo o curso de regência, né? E daí ele teve a oportunidade, o ano retrasado, de estar antes do curso. Acho que foi mês de março, abril, uma coisa assim.
E aí eu pedi para o Gontijo a oportunidade de levá-lo lá. Então ele tirou uma tarde, ficou lá com a gente. Eu falei: olha, nós temos algo diferenciado aqui entre as bandas escolares e militares, é que a gente tem um aluno regente. Aí ele, regente? Eu falei, todo terceiro ano eles fazem uma provinha e tem um aluno regente. Legal. E aí ele foi dar aula para os candidatos lá à regência, né? Ele ficou encantado com É. aquilo. Ele falou, não, leva os meninos em julho para o curso, pode levar que eu quero eles lá no curso. E aí se repetiu umas duas vezes, outra vez ele levou para o ensaio com a banda da PM também, o repertório que ele ia reger também foi muito bacana. Então a gente aproveita essas oportunidades, né? O ano passado, inclusive, eu falei, poxa, a gente tem todas essas oportunidades, por que não chamar a banda do Dom Pedro? E aí a gente pertinho ali, conversei com a Luciana, o Nilson, e aí a gente foi e uniu as duas bandas também. Foi muito legal fazer Poxa, isso, que esse legal. trabalho, foi E bom. muito interessante essa questão do aluno regente, porque você traz uma coisa que, se a gente não tomar cuidado, pode se perder, que é as pessoas que estão trabalhando com bandas escolares. E bandas Exatamente. no contexto de escolas cívico-militares, escolas Isso. militares. Então, assim, a gente traz para os meninos, eu acho que isso é uma dica também para todos os maestros. Não é porque o aluno é trompetista, saxofonista, que ele não pode ter algumas aulas de regência com você, Sim, porque sim. isso vai interferir, inclusive, na forma com que ele toca, né? Sim, e interessante, assim, você falou dessa questão do aluno ter uma influência. Eu tenho alunos na UNB fazendo música, né, ex-alunos nossos lá do colégio, que eles dizem, olha, a gente teve uma influência fortíssima na regência por ter participado lá. Um deles que foi, né, realmente regência e o regente, e nato, assim, já estava nele, né? Ele foi aluno também do Arte Jovem, então aquilo já veio com ele, uma facilidade É, enorme. E aí a gente dá oportunidade em qual lugar você vai ter oportunidade de reger 17 anos, né? Com 17 anos, reger uma orquestra, reger uma banda. exato. Lugar nenhum. Então a gente dá essa oportunidade, incentiva, né? Para que à frente eles possam ter realmente essa oportunidade, essa vontade de ser regente. Sim. Esse que eu te disse, ele regeu lá com o Claude Brendel, na academia, né? Teve a oportunidade de reger. O ano passado ele ganhou como o aluno jovem, né? Aluno jovem ali, o mais jovem a Que reger. legal. E ficou super empolgado. Teve aulas com o regente, o maestro, que é uma coisa também maravilhosa para eles que são tão jovens. Uhum. E com a gente, enquanto estavam aprendendo, eu dava carta branca. 7 de setembro, por exemplo, eu não estava à frente da banda. Eram eles, eu estava lá, Que né, só legal. auxiliando a banda. Eventos importantes na polícia, eles. Então era isso, eu ficava mais ali atrás, né, só nos bastidores e deixava que eles mesmos Observando. isso aparecessem. Concertos, geralmente eu regia os concertos, mas colocava algumas músicas para eles regerem também. Perfeito. É até uma boa ideia para quem está trabalhando com banda, estimular, né? Isso. Você teve a oportunidade de fazer o curso técnico na escola de música, obviamente que eu também fiz, é um crescimento muito grande. Sim, Cursos de verão, teve o curso com a Nathalie sim, Marran também, sim. Claude Bendel também. Como que isso interfere? Porque assim, tanto a Nathalie, tanto o Claude, orquestra. Você mexe com banda. Sim. Como que isso ajudou na sua regência? Nossa, foi uma experiência, assim, no início muito complicada, né? Porque você é acostumada a ouvir sopros. De repente você ouve cordas. E no caso ali da Academia Claude Brendel, eles estão pegando a música exatamente naquela hora. Eles não ensaiaram as músicas antes para você chegar e reger lindo e maravilhosamente. Não, você vai chegar, todo mundo cru, e você vai ensaiar do início a sua peça. Então, assim, foi muito desafiador, mas terminou que a gente conseguiu fazer o trabalho, né, bem feito. E a primeira vez que eu regi foi justamente com o Claude. Quando chegou na época da Nathalie, já estava mais tranquilo um pouco. E já era um pessoal, né, que estava com o nível um pouco mais avançado. A questão das cordas é bem difícil, a afinação, né? A execução ali deles também, por mais que seja uma música mais lenta, eu acho que complica até mais a questão da afinação, né?
tinha crianças, tinham adolescentes, tinham pessoas mais velhas. Então a gente contava mais com as pessoas que tinham mais experiências. E o Claude também auxiliando, ficou um pouco mais fácil para a gente. E depois ele começou a fazer os ensaios mais nos bastidores, mas ele deixou que a gente trabalhasse bastante. Ele falou: o maestro é você. Uhum. Então, reja você. Você tem que trabalhar o seu grupo. O que que você quer do seu grupo? Que Né? legal. Muito legal. Mas teve uma música que me marcou muito. Foi a última vez que eu regi o ano retrasado. É, Chocolate Sinfônico. Eram 4 movimentos de chocolate. Chocolate ao leite, chocolate com café, chocolate com pimenta, chocolate. Eram 4 movimentos, chocolate. Que legal. E aí foram distribuídas 4 barrinhas de chocolate, assim, pequenininhas, para cada pessoa que estava assistindo ali. Então, cada música que tocasse, você colocava aquela barrinha de chocolate na boca e associava o que estava sendo tocado com o sabor do chocolate. Muito interessante aquilo, muito Incrível. interessante. Eu regi a do café. Então, assim, dava a impressão que você estava vendo aquele pessoal virando aquele bulizinho, sabe? Com aquela xicrinha de café e aquele movimento, sabe? Do café, aquele movimento brasileiro. Que legal. Muito gostoso. Uma experiência Uhum. linda que ele permitiu pra gente ali viver. Então Muito é, legal. é uma academia que você recomenda para quem quer aprender Sim. a melhorar a regência. Sim, sim, é super agregador, assim. O maestro Claude é uma pessoa muito acessível, né, e que não tem problema nenhum em passar o que realmente a gente precisa aprender. Ele te Uhum. desafia, mas te ensina o que deve ser feito. Sim. Gosto muito da forma como ele faz isso. É, eu nunca tive a experiência de estar. Esse ano, se der certo, eu vou estar lá. Você vai fazer? Ah, quero fazer, Vamos fazer juntos, então. quero fazer, vale a pena. Assessora de bandas de música na gestão compartilhada. Como que isso inicia? Como que veio o convite? Uhum. É, quais as pretensões? Essa, esse convite veio agora, né, no início do ano. Eu ainda fiquei assim bem relutante porque eram 8 anos, né, à frente da banda Tiradentes. Mas assim, termina que a gente precisa às vezes deixar alguém vir fazer o trabalho e às vezes fazer algo diferente, né? Porque você já está ali de uma forma que às vezes já começa a pensar que é dono, né, daquilo ali. E não é legal quando isso começa a acontecer. Então eu tive o convite pelo fato da nossa carreira ter que se mexer um pouquinho, ter que andar. Lá na banda de música, nós temos, da Polícia Militar, nós temos uma vaga para major. E nós somos 3 capitães. Então, para que alguém mais fosse promovido, eu teria que sair da Polícia Militar para alguém poder ajudar mais alguém. Então, foi quando apareceu essa questão da escola de gestão compartilhada. E daí eu falei: olha que interessante, é música, vou estar trabalhando com música. Uhum. Então vai ser muito bom. Só que assim, a primeira coisa foi: você vai assumir a escola da estrutural. Tem alguém? Não, só você. E eu, como assim? Só eu. Então eu fiquei bastante assustada, mas eu falei: vamos lá, né? A gente no início aqui não foi tão diferente, vamos lá. Uhum. Mas só que chegando agora na secretaria, eu preferi ver algumas coisas para organização, né, para a gente poder fazer fluir bem esse trabalho. Sim. Eu acho que é interessante a gente ter uma uniformidade nesse trabalho, poder trabalhar ali com um repertório único. Eu acho que é bem bacana. Claro que toda banda pode ter até algum outro repertório, né, à parte. No caso da sua banda, que já trabalha, tem um trabalho até diferenciado, Uhum. né? Os outros lugares talvez trabalharão somente com bandas, Sim. mas você já tem um trabalho diferenciado. Só que assim, o dia que tivermos que ir a um evento, né, do governo, que seja, ou da própria secretaria, e precisarmos tocar todas as bandas juntas, e aí? Ah, Sim. eu não toco isso, ah, eu não toco aquilo. Sim. Então é a hora que a gente precisa
unificar aí o repertório. Só que geralmente são músicas mais básicas, né? Hino nacional, esse tipo de música. Músicas, hinos e canções, Sim. a canção das escolas, né? De gestão compartilhada. Então é interessante a gente ter essa Uhum. unificação. Então, eu penso que, chegando mais pessoas para trabalhar nessas escolas, a gente vai poder fazer um trabalho bem bacana. Tem pessoas que já se ofereceram também, principalmente ali na estrutural, né, para ajudar, para a gente começar, mas eu tendo que começar lá, depois que eu fizer todo esse ajuste, documentação, de repertório, tudo, se eu for para lá sozinha, eu começo com a musicalização, que não tem outro caminho, a gente precisa da Exato. musicalização, né? E a gente não pode perder muito tempo, por exemplo, com flauta doce, que seria bem interessante já passar pela flauta doce. É interessante, melhor ainda, que seja pelo instrumento. Após a musicalização, já ir para a instrumentalização. Né? E daí é o momento que eu conto com o apoio das pessoas, se não tiverem chegado os professores que são PTTDs, né, da Polícia Militar. São pessoas aposentadas Uhum. que são músicos ou que já foram da banda da PMDF. Eu tenho até alguns nomes, né, que se voluntariaram para fazer parte desses PTTDs. Então, estamos aguardando essas pessoas Hum, para somarem. Nós temos mais 3 escolas que não têm banda de música. isso. Temos 15 do Bombeiro, né, que já tem banda de música e são coordenadas pelo Major Heraldo, Uhum. mas a gente vai ganhar outras escolas, então a gente realmente precisa de pessoas para trabalharem. No mínimo, 3 pessoas por escola. Uma Uhum. fica com os metais, palhetas e percussão, no mínimo, Ótimo. né? Assim, quando eu entro na escola cívico-militar, eu vejo que tinha instrumento. Então, passei no concurso da Secretaria de Educação como contrato temporário primeiro. Uhum, Vou para essa escola porque ela tem instrumento musical. E parece que os instrumentos estão parados, não tem ninguém trabalhando lá. Converso com a direção da escola, é possível iniciar um trabalho aqui? Sim. E aí a gente vai desenvolvendo um trabalho mais na questão pedagógica do que da questão militar por conta da falta de sim, efetivo sim, nessa área. Eu fico muito feliz quando você fala que já está sendo providenciado esses professores, porque dói muito meu coração ver tanto instrumento com pisto travando, sapatilha parada. Enfim, os sim, instrumentos estão estragando sim, parados. sim, Né? Então, assim, geralmente as escolas cívico-militares elas estão na periferia. sim. Então, assim, você pode dar oportunidade de um aluno da periferia está ele nem pode virar músico, mas pelo menos aquilo ali vai transformar a vida dele igual transformou a minha, Sim, sim. né? A questão do repertório, eu acho que seria até interessante depois uma apostila padrão Isso. para as bandas em relação Uhum. a um tema da vitória, um samba, Isso. um hino nacional, isso, esse é o padrão que todas as bandas têm que tocar. Se o maestro quiser tiver outras músicas para o seu repertório, eu acho interessante, até para a gente unir também alunos de várias regiões Sim, administrativas sim, tocando junto, né? sim. É, conversei com o Coronel Ferro a questão também da manutenção do projeto. Isso vale para qualquer secretaria, secretaria de educação, de cultura, de segurança, enfim. Existem muitos projetos, mas não se pensa em colocar aquele projeto, mas não se pensa em manter aquele Manter. projeto. E o que é manter uma banda de música? Principalmente quando você está trabalhando em escola pública. Uma palheta que o aluno tem que comprar, óleo. E se eu cobrar uma palheta hoje de um aluno de escola Não pública, eu não tem posso. como. Ele está na escola pública, eu não posso Sim, cobrar. sim. A questão das. Talvez a gente adquirir uma farda padrão para a banda. E professores, né? Uhum. Então, assim, uma parceria com alguma loja que faz manutenção de instrumento em Brasília, com a Secretaria de Segurança, não sei se isso é Uhum. possível. Na verdade, os PTTDs, já tem PTTDs, inclusive, aguardando isso para ser o luthier nosso. Perfeito. Tem 2, entendeu? Então, isso vai ser bem bacana, porque todo instrumento que der problema, É. eles vão poder rodar e consertar esses instrumentos. Tem um até que trabalha lá com
lá na Asa Norte, né? Ele é muito Hospital do bom. Sax. Hospital do Sax, isso. Ele Uhum, trabalha lá. Então, vai sim. ajudar muita Aí gente lá porque ele ele já tem mexe muita com muita banda, experiência. né? Isso. Sim, Mas aí ele vai ficar para o PTTD. entendi. Então, a gente está torcendo para que o PTTD dê certo, né? Tem algumas forças aí que precisam ser trabalhadas e dando certo a gente vai ter essa Sim. força aí que vai ser, nossa, É. maravilhosa para gente, né? E lutar aí também pelos as manutenções, né? Os materiais que a gente precisa com palhetas, óleo, que é uma coisa que se gasta muito Muito. também, né? Precisa-se ali de uma flanelinha para estar limpando, para estar cuidando, zelando disso, porque como a gente sabe que é muito caro, todo esse material é caro, então a gente tem que zelar, ensinar as nossas crianças a zelarem. E quanto ao uniforme, desculpa, eu estive essa semana lá no Recanto e eu achei bem interessante porque eles já tinham desenhado lá um uniforme de gala, Que né? legal. Bem legal. Só que o uniforme de gala que eles desenharam é exatamente do CMT que eu desenhei há um E aí eu falei, não, esse não, vamos lá, Vou vamos fazer dar um novo, né? vamos fazer uns ajustes. E a gente modificou lá umas Uhum, cores e tal. E ficou, sim. mas vai ficar muito bonito. Já pensou, a gente, né? Todas as Muito escolas bom. for fazer uma apresentação num Senado, numa Câmara, né? Qualquer coisa assim, a Exato. gente ter lá esse uniforme de gala bem bonito. Então, vale a pena. Eu estava também essa semana num seminário e essa escola do Recanto foi tocar. E eu achei muito bacana porque eles estavam numa postura assim bonita, sabe? Tocando. Não estava com o uniforme, né, que eu acho que a gente poderia estar, que é o de gala, mas estavam todos assim de cabeça erguida Ótimo. tocando. Aí no Nacional a gente vai tocar, Uhum. sabe? Muito bonito. E eu acho que é assim que tem que ser. E eu até visitando eles essa semana, falei exatamente o que você falou ainda há pouco. Falei, você pode até estar fazendo música agora aqui, porque não estou fazendo nada mesmo, vamos tocar ali. Mas ela está te ajudando aqui, né? Na sua concentração, no cognitivo, ela está te ajudando. Uhum. Aí, de repente, não, eu vou continuar a música lá fora porque eu quero ser o profissional da música. Quero passar nas bandas militares ou quero tocar profissionalmente. Excelente. Mas, de repente, você só quer ficar aqui mesmo, do jeito que você está. Excelente Também. também. Ou você quer sair daqui e depois, vamos encontrar ali os amigos, vamos tocar alguma coisa, vamos, não sei o quê. Tá tudo certo. O importante é você está fazendo um bom uso da música e ela está te ajudando no agora. Porque a música, ela tem alcances que a gente não imagina. Esse tempo que eu tive no CMT foi um aprendizado assim enorme para mim. Eu mais aprendi que ensinei. Alunos neurodivergentes, que eu não podia dizer não, porque a música dizia sim. Como é que eu ia dizer não para Pra eles, eles. né? Então, meninos sem coordenação motora que de repente, não, eu sou baterista agora. Como é que você faz isso? Não é? Então, assim, experiências que eu nunca vou esquecer. E um ciclo que eu acompanhei do sexto ano ao terceiro ano. Que Eu legal. tive essa oportunidade Uhum. de um aluno neurodivergente que se rasgava, que tinha várias situações, e ao final ele saiu um homem, sabe, Sim. totalmente mudado. Então eu dou graças a Deus por esse período que eu passei lá, foi de muito aprendizado e de muito amor mesmo. Ai, que legal. A gente queria passar algumas fotos aqui pra gente, bem rapidinho aqui, você tocando violão. Pode ir passando aí pra gente dar uma olhada, antes da gente encerrar. Na igreja. Tocando clarinete na igreja. Foi. Olha, isso aí foi um serviço de embaixada que a gente foi fazer da banda de música da PM. Que legal. Olha, isso aí foi a premiação no Claude Com Claude Brendel. Brendel. Isso. Um chamamento aí para o concerto também. Gostei muito dessa foto. Ficou bonita, muito bonita, viu? Ai. Minha amiga Daniela, que a gente entrou na polícia juntas, né? Legal. 99. O dia que o Claude Brendel uniu O ali a Tiradentes, né? Tiradentes e Dom Ah, o Pedro. Dom Pedro também junto, Estávamos verdade. todos. Foi muito bom esse dia.
numa formatura nossa, né? Ali de segunda-feira, formaturas matinais. Toda segunda-feira a gente tinha esse momento. Uhum. Ó, com a nossa maestra, tinha Nathalie. Nathalie e Uhum. os dois ex-alunos da banda de música. Ah, que legal, muito É, foram massa. fazer o curso comigo E de novo. também, junto com as crianças lá. Ó, o estilo do maestro, ele ama ficar É, com essa turminha. super gente boa, né? Muito, muito, muito. Regendo a música do chocolate que eu Olha falei a para música do chocolate. vocês, Aham. olha o tanto de cordas para a gente coordenar, Isso é muito bom, uma experiência nova, né? muito nova. Esse evento eu não me lembro mais, porque a banda sempre tocou em vários É tanto lugares, evento, né? né? É verdade. Tá ali você tocando clarinete. Primeiro O Eliseu na flauta sargento, ali. isso. E a minha amiga Daniela também, sempre. Esse evento aí foi na rodoviária ali Plano de piloto. Brasília do Plano Piloto. Que legal. Todo mundo passando e a gente tocando. Foi bem legal esse evento também. Aí foi na formatura da minha amiga Daniela, agora para oficial. Minha turminha do CMT, Tiradentes. do Tiradentes. Tem gente aí formada em medicina, em todo jeito agora. Que Na massa. ESA, Uhum. OSFAB. Esse foi o Regente 2025. Aluno Ele está tocando. regente. E ele está tocando com a Rita lá na banda Na dela. banda? Que Tá. legal. É clarinete, né? Ah, Saxofone. saxofone. É. Acho que fechou, né? Fechou. É, te agradecer. Acho que foi uma conversa muito boa, Eu inspiradora que te agradeço. para quem quer prestar concurso, quem quer Sim, ser um músico, né? sim, Seguir essa carreira militar. Eu converso muito com os meus alunos sobre isso. Existem sim, várias possibilidades, né? Não só a sim. carreira militar, né? Eu, Gustavo, É. preferi ser professor da secretaria, Aham, né? Então, mas é bom a gente apresentar sim, diversas é possibilidades que agregam, principalmente para a carreira deles, né? verdade. Obrigado. Obrigada a você. Foi um prazer estar aqui nesse momento esclarecendo, né, tantas coisas e trocando essas informações com você. Obrigada, Eu que Gustavo. agradeço.